Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre Fred Guarim, falar sobre a situação de renovação e passar aqui algumas informações para você referente a tempo de contrato, valores e coisas desse tipo. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo que a curtida de vocês me ajuda demais. Comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Enfim, hoje saiu uma matéria no Lance, eu vou deixar depois o link dessa matéria aqui na descrição, colocando aí como seria a situação de tempo de contrato e salário do Guarim oferecidos pelo Vasco. Eu vou deixar aqui mais ou menos a minha opinião referente a isso, e vou deixar para que vocês tirem as suas conclusões de acordo com a matéria, tá ok? Sobre o Guarim em si, uma coisa muito importante deixar claro, que inclusive é dito, só haverá negociação com o Vasco assim que os salários forem pagos. Ou seja, assim que o Vasco quitar o que deve para o Guarim. Estão tendo aí diversas coisas aí que estão sendo feitas, mas eu deixo para falar melhor disso no final do vídeo, tá ok? Enfim, eu vou passar logo para vocês o que foi dito referente ao contrato do Guarim. Já havia sido feita uma proposta antes para o Guarim, ao que parece a proposta era de 400 mil por um ano de contrato, e a proposta não agradou, aí houve conversas e conversas, e estava tendo aquela meio quebra de braço entre o empresário do Guarim e o Vasco para eles chegarem a uma composição que fique agradável para os dois. Enfim, o Vasco parece que aumentou essa proposta. O contrato do Guarim iria até o fim de 2021 e o salário dele iria passar para uns 480 mil mensais. Porém, haveria um bônus aí por metas de desempenho caso o Guarim alcançasse essas metas. Até na segunda metade do contrato ele receberia algo em torno de 40 mil mensais a mais. Entendeu? Enfim, a composição seria mais ou menos essa, 480 mil por mês e um contrato até final de 2021. Não é ruim, apesar do valor, né? Um tempo de contrato que digo que é o ideal, mais ou menos 2 anos, porque aí você observa um ano do jogador e caso esse ano não seja bom, dá tempo de você conseguir se livrar dele. Caso esse ano seja muito bom, também dá tempo de você pensar numa renovação. O ruim é quando se faz um contrato de 3, 4 anos, que aí se for ruim, ferrou, entendeu? Enfim, referente a essa situação do Guarim, né? Como é que fica em relação à renovação? Como eu disse, o Vasco está devendo os salários para o Guarim e até que seja pago essa situação que é referente aos vencimentos que o Vasco não pagou, não tem negociação. Aí ocorre muito no caso do Rossi, né? O Rossi foi uma parada parecida. O Rossi estava esperando o Vasco quitar os salários, pois havia uma promessa da diretoria com os jogadores no ano passado que esses salários seriam pagos até o final do ano, ou seja, que todo mundo ia para as férias com o salário em dia. Inclusive, foi uma das coisas que aparentemente desligou o Luxemburgo do Vasco, que havia toda uma negociação de renovação, sendo que o Luxemburgo acabou indo embora depois de reuniões com o Campelo. O que a maioria das pessoas especula é que o Campelo deixou claro que não haveria como cumprir a promessa e por causa disso o Luxemburgo saiu. A situação do Rossi foi parecida. O Rossi ficou esperando, ouvindo propostas e propostas e propostas, esperou. Acabou que os salários não foram pagos e ele não podia esperar. As pré-temporadas de todos os times estão acontecendo, todos os times estão buscando aí seu aprimoramento físico, seu aprimoramento tático, verificando como é que vai ficar as peças de início de ano. E não dava para o Rossi ficar esperando para o Vasco se decidir para ele ver como é que vai ficar no futuro, porque é ele que chegaria muito atrás dos outros jogadores. Como o Campelo não cumpriu o que foi dito a ele, ele achou melhor continuar o caminho dele em outro clube. A situação do Guarim é muito parecida. O Guarim está aguardando a situação da resolução dos salários como foi prometido a ele. Isso não quer dizer que ele vai aguardar para sempre. O Guarim é um jogador importante, fez uma boa temporada no Vasco, é um jogador que já demonstrou qualidade técnica
E o Vasco não é o único time interessado em ter o Guarim, levando em conta também que o Guarim é um jogador livre no mercado no momento. Então essa situação de salários tem que ser acertada o mais rápido possível para que o Vasco possa contar com esse jogador. Existe aí uma situação do Vasco com a BMG, inclusive até de ampliar um patrocínio, eu vou falar disso até em outro vídeo, e também existe uma composição aí de tentar talvez também um empréstimo. Seja qual for das duas coisas, o Vasco pretende usar isso para pagar os salários não só do Guarim, mas de todos os jogadores e funcionários. Isso dando certo, isso sendo para logo, o Guarim renovaria com o Vasco. Sobre o prazo para isso acontecer, houve uma reunião do Campelo com os jogadores e o prazo seria até o vencimento da próxima folha. E o vencimento da próxima folha seria dia 20 agora de janeiro, que é quando vence dezembro. Eu gosto sempre de explicar isso, a folha do Vasco vence dia 20, por isso que dezembro não conta para toda vez que falam que o Vasco está com atraso de salários, porque dezembro só vencerá dia 20. Então a ideia é justamente já pagar tudo até o dia 20. Pelo menos essa é a nova promessa do Campelo com o seu elenco, que tem que se cumprir, porque se não cumprir, ferrou, entendeu? Então a ideia é que até lá tenha cumprido essa promessa, tenha pago o elenco, consequentemente pago também o Guarim. Tendo pago todas essas frentes, aí sim andar com essa renovação do Guarim. Bem, voltando aqui a falar agora um pouco sobre a situação de salário e tempo de contrato. Como eu disse, tempo de contrato eu gostei, acho que 2 anos de contrato é tranquilo, tanto para o bem quanto para o mal. Se o jogador for mal no clube, com 1 ano você consegue ali, de repente, um acordo, então consegue emprestar ele, consegue ver uma outra situação, e caso você não consiga nada, é só mais 1 ano que você vai ter que aturar esse jogador. E se o jogador for bem, ele fecha 1 ano de contrato e dá tempo de você conversar com uma renovação antes de que outros clubes tenham oportunidade de ter assédios mais fortes com esse jogador. Então nas duas frentes eu acho um contrato bom esse de 2 anos. O negócio aqui está no valor, né? 480 mil mensais. Eu sei que muitos de vocês vão pensar, meu Deus, é um valor muito alto. Seria hoje o maior salário do Vasco, é um valor absurdo e tal. É aí que tá o X da questão, né, cara? Não vai ser fácil pagar jogadores de qualidade. Se você quer um jogador de qualidade, é necessário que você abra um pouco os cofres. Se a gente parar para pensar, o Guarim hoje é muito mais um camisa 10 do que foi o Bruno César durante toda a sua passagem. Bruno César ficou o início do ano inteiro, nunca conseguiu entregar em campo o que o Guarim entregou em poucos meses. Então, já de início, você já pensa que não dava para ele receber menos do que o Bruno César, que já recebe algo em torno na casa dos 300 mil. E também tem aquele lance. É mais válido você contratar um jogador bom e caro, ou seja, que tem um valor um pouco mais complicado, ou você contratar vários jogadores que não são tão bons, mas que você vai chegar a esse valor de 480 mil. O que eu estou querendo dizer? Você vai pagar 480 mil no Guarim. É um só, mas você vai pagar 480 mil. Ou você pode contratar 3 jogadores e o salário junto desses 3 jogadores chega a 480 mil. Mas esses 3 não são tão bons quanto o Guarim. Então, o que é mais válido? Você contratar um bom ou 3 medianos ou ruim, entendeu? Então, sinceramente, na minha humilde opinião, nem é tão ruim esse salário, cara. Eu acho que não chega a ser muito acima do que eu esperava que fosse pago. Acredito que seria em torno disso mesmo. Estava esperando, sinceramente, que fosse até mais. É um jogador que eu acho importante. Se ele pegar essa pré-temporada aí com a galera, esse início de ano, vai começar bem. Ele chegou um pouco fora de forma, depois foi se adequando, depois o corpo dele foi se adequando, ele melhorou muito de rendimento. Acho que se ele pegar esse início de ano, pode ser muito importante para o Vasco. E se de fato for isso mesmo que está apontando o site Lance, eu acho que é super válido. Eu espero sim que se concretize. E é isso. Em base seria isso, eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do tempo de contrato e do valor do salário? E outra,
essa pergunta referente a contratar um jogador bom ou 3 medianos ruins. Qual seria o seu investimento? O que você acha que pode ou não pode ser feito? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.